Eu vou passar para o próximo comentário uma observação do Bernardo Biondi. Ele notou um infantilismo psíquico nas massas, nessa ligação com o líder. De fato, o que as minhas considerações, eu não vou entrar dentro no que cerne a psicologia propriamente, né? Mas mais naquilo que segue as condutas sociais que são proliferadas a partir dos pronunciamentos oficiais do líder, a partir dos pronunciamentos oficiais, até mesmo não oficiais. A gente falou de tweets, isso tudo faz muita diferença, né? Até mesmo de qualquer tipo de pronunciamento que a gente tem do Bolsonaro. De fato, ele é uma figura de um líder que ultrapassa o planejamento político, né? Ele ultrapassa o planejamento social. Ele é uma forma de líder que ele entra, cativa e entra no coração das pessoas de maneira em que ele, ao mesmo tempo, conta um passado. Aqui a gente tem uma ligação muito forte com aquilo que aconteceu na Alemanha e na Itália fascista, né? Na Alemanha nazifascista e na Itália fascista. Um passado primoroso, que no caso do Bolsonaro é o passado militar brasileiro. Um passado recente horrível, que no caso do Bolsonaro é o passado petista recente. Um presente que é um presente de mudança, no caso do Bolsonaro, é um presente em que a gente precisa fazer a economia liberalizar, é um presente que a gente precisa fazer com que toda e qualquer manifestação que pareça ser de esquerda seja suprimida, e aqui são manifestações que nem necessariamente são de esquerda, né? É comum se associar a defesa a direitos civis fundamentais como algo de esquerda. Isso é uma mentira. Historicamente, isso é errado. Defesa de direitos civis é algo que a esquerda muitas vezes sempre defende, mas a direita liberal também defende. Isso é uma questão de você ter um projeto de sociedade, né? Não é de ser de esquerda ou de ser de direita. E aponta para um futuro muito bom, né? Que seria o futuro em que o núcleo familiar seria revalorizado, como era na ditadura militar. Um futuro em que a escola voltaria a ensinar para as pessoas, principalmente a moral, como era também na ditadura militar, que basicamente é esse retorno ao passado glorioso que foi destruído por um passado recente, que é o passado petista. O comentário sobre infantilismo psíquico, se eu pudesse traduzir para a teoria social, talvez eu pudesse colocar como um infantilismo histórico, uma memória curta, né? A famosa memória curta brasileira. De fato, muita gente que hoje vota no Bolsonaro não foi adulto na época da ditadura militar, assim como a gente não foi adulto, né, na época da ditadura militar. Eu tenho 30 anos, na época da ditadura militar eu não era vivo. No entanto, os livros de história, os documentários, as aulas de história estão aí para mostrar para a gente esse tipo de coisa, né? As reportagens de jornais a todo instante mostravam esse passado terrível que foi o da ditadura militar. Eu imagino que a ignorância sobre a história do Brasil, e eu não falo de ignorância como burrice, longe disso. Eu digo de ignorância no sentido de fato, ignorar, deixar para lá. E daí? Como disse o Bolsonaro hoje a respeito do aumento, ontem a respeito do aumento de mortes, quando o Brasil ultrapassou a quantidade de mortes que a China teve, né? Vale dizer que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a China passa de 1 bilhão, né? O Brasil teve mais mortes do que a China. E daí, né? E daí que a ditadura foi um lixo, né? Eu não sei se eu ligo muito para isso, né? Talvez eu botaria como, dentro dessa perspectiva teórico-social, como um infantilismo histórico, o infantilismo da memória, o infantilismo da consideração de que o passado pode muito bem se repetir. Ele pode muito bem se repetir, talvez a primeira vez como tragédia, mas a segunda como farsa. A farsa com certeza está se repetindo. Caio? Sim, a nível dessa questão do infantilismo, eu acho que eu acabei falando ao longo da apresentação, mas sem utilizar essa expressão propriamente dita, mas tem relação, né, com o pertencimento da massa, né, com essa dissolução do eu, com estágios, né, mais primitivos do desenvolvimento, né, com pulsões à flor da pele, e ao alcance do comportamento, né,
sem uma mediação desses impulsos, sem um valor crítico, né? A própria visão esquizoparanoide, né, que eu citei, da teoria da Melanie Klein, ela fala de um momento, né, do desenvolvimento infantil primitivo, ali em que o bebê ele divide o mundo em algo, né, que é 100% bom ou 100% mal. Né? Porém, na vida adulta, às vezes a gente também, né, tem esse tipo de percepção, né, com o trabalho, com alguma pessoa, né, com alguma relação, com um cônjuge, esse tipo de coisa. Né? E isso é um ponto, né, de atenção para a patologia, né, do ponto de vista da Melanie Klein. Isso não dialoga com o todo. É uma visão infantilizada e parcial, né, da realidade. Agora, uma coisa, né, que o infantilismo me chama a atenção, se a gente for comparar a uma criança, tem duas coisas aí, uma que vai de encontro e outra que diverge. Uma que vai de encontro é a certeza. Né? Esse infantilismo das pessoas, no seu individual e na sua massa, e digo pessoas, né, bolsonaristas, ativas, engajadas nesse movimento, elas não têm dúvidas, elas têm certeza. Então, elas têm certeza, por exemplo, que esse vírus, né, é uma mentira, ou é uma teoria da conspiração, ou tem certeza de que a cloroquina ou a hidrocloroquina é o super remédio aí que vai trazer a cura. Né? E a criança costuma também ter muitas crenças e muitas certezas. Porém, por um outro lado, a criança ela tem curiosidade. Isso é uma coisa, né, que os bolsonaristas acabam não tendo nesse comportamento de massa. A certeza fala muito, fala com uma voz muito mais forte. Então, a nível do infantilismo, creio, né, que a gente tem aí algumas características que vão de encontro às estruturas primitivas da personalidade, mas não necessariamente, né, a esse paralelo que eu fiz aí de uma infantilização a nível da criança. Só a questão, né, da certeza, mas a curiosidade, né, ela acaba ficando de lado. A investigação, que muitos cientistas utilizam metáforas, né, da criança, né, seja curioso, seja investigativo, seja hipotético, como a criança. No caso, eles acabam, né, pegando aí a massa, o pior do infantilismo, na minha visão. É isso.